Amados irmãos, nessa última mensagem dessa pequena série de 3 mensagens, em que estamos falando sobre colocarmos a mão no arado, refletirmos sobre o nosso serviço a Deus. Falei sobre a alegria, qual tem sido a nossa maior alegria no serviço a Deus, que a nossa alegria deve estar ancorada na obra de Cristo em nosso favor, muito mais do que nós podemos fazer por Ele ou por aqueles que Ele colocar em nosso caminho. Falei também que precisamos estar atentos para que a nossa atenção esteja focada nas palavras de Jesus, no que Jesus tem a nos trazer, a nos ensinar, muito mais do que nas coisas que precisamos fazer, que às vezes nos consomem grandemente. Então falamos de alegria, falamos de atenção. E por fim, a terceira palavra que eu gostaria de chamar a nossa atenção, compaixão. Como tem sido a compaixão no nosso serviço, no nosso ministério ao Senhor. Para isso, vamos meditar num texto que é muito conhecido, a parábola do bom samaritano, também em Lucas capítulo 10, onde nós vemos que o intérprete da lei pergunta a Jesus o que faria para herdar a vida eterna, e Jesus pergunta a ele o que ele teria a dizer, e ele fala de amar a Deus, amar o próximo como a si mesmo, e logo na sequência a palavra nos mostra que esse homem, querendo se justificar, pergunta a Jesus quem é o seu próximo. Por que será que ele fez isso? Se nós pensarmos bem, diz o texto, amará o teu próximo como a ti mesmo. Esse texto está lá em Levítico 19, versículo 18, uma citação do Antigo Testamento. Se nós mexermos com esse próximo, se esse próximo nós entendermos, por exemplo, que é o nosso cônjuge, eu sou casado, é a minha esposa. Se você entender que esse próximo é o seu pai, a sua mãe, pessoas próximas, e você amá-los, se dedicar a eles, você pode entender que está cumprindo o mandamento. Então o entendimento de quem é o próximo afeta grandemente o teu entendimento sobre o mandamento de amar o próximo e como você vivencia isso. Então a Bíblia diz que, querendo justificar-se, Jesus pergunta quem é o próximo. Que dependendo da resposta de Jesus, aquele homem sairia dali se sentindo justificado diante de Deus ou sentindo que ele não estava cumprindo o mandamento como talvez estivesse achando que estava. E Jesus nos conta essa parábola maravilhosa do bom samaritano, em que um homem é assaltado, é deixado na beira do caminho, no caminho de Jerusalém a Jericó, e passa um sacerdote, a Bíblia não diz, mas quem sabe vindo do seu serviço no templo do Senhor, haviam turnos, haviam escalas, e ele passa ao largo, não atende aquele homem. Passa um levita, talvez também vindo dos seus turnos, a Bíblia não diz, mas é possível pensarmos nisso, era caminho de Jerusalém, vindo de Jerusalém. E muitas vezes a gente vem do nosso serviço a Deus, servimos na igreja com intensidade, nos dedicamos, e às vezes pensamos como se tivéssemos cumprido a nossa meta, e às vezes surgem situações, pessoas com necessidades verdadeiras nos ligam, fazem contato, e você pensa como se estivesse batendo um cartão e falando, já cumpri meu objetivo, meu serviço ao Senhor hoje. Talvez aqueles homens tenham pensado isso, eu não sei, mas o que a Bíblia nos diz claramente é que aqueles homens viram um homem caído ao seu caminho e passaram ao largo. E para surpresa daquele intérprete da lei, Jesus fala que um samaritano se compadeceu, pegou aquele homem, cuidou dele, colocou no seu animal, levou a uma hospedaria, pagou e foi embora. Ele também não assumiu todas as dívidas, todas as dores daquele homem, mas ele deu uma assistência no momento que aquele homem mais precisava e deu um rumo para que a situação dele fosse resolvida. Isso deve ter causado estranheza porque havia uma grande rixa entre samaritanos e judeus. No capítulo 9 você vê que os samaritanos não quiseram que Jesus entrasse na cidade deles, e alguns discípulos perguntam a Jesus se poderiam mandar fogo do céu para consumirem a eles. Jesus fala que eles não são desse espírito. E havia uma rixa, e essa parábola deve ter incomodado aquele homem a ponto de, quando Jesus pergunta a ele quem foi o próximo daquele homem, e aquele homem responde a Jesus, nem fala o samaritano, ele fala o que usou de misericórdia para com ele. Talvez fosse difícil para ele até falar que o samaritano fez algo bom. E Jesus vai e diz para ele, vai e procede de igual maneira, faça a mesma coisa. Então, nós que estamos no ministério, servindo com a mão no arado, não podemos deixar que a compaixão se esvazie do nosso coração. Nosso Deus é misericordioso, é compassivo. Vemos isso ao longo de toda a Escritura, que Deus compadece do seu povo, Deus é longânimo, Ele é misericordioso, perdoador, e nós precisamos manifestar esse caráter. Por vezes é difícil, encontraremos pessoas difíceis na caminhada, mas quem é o nosso próximo? É aquele que ao longo que estava no caminho, onde aquele homem estava passando, necessitando de um apoio.
Quantos jovens, você que é líder de jovens, você que apoia o seu líder de jovens, estão passando pelo nosso caminho, carecendo de uma palavra de auxílio, carecendo de uma oração, carecendo de uma orientação na palavra de Deus, carecendo de atenção, de serem ouvidos, carecendo, enfim, de compaixão. Então, como tem sido a compaixão em nossas vidas, nós que estamos dispostos, que temos posto a mão no arado? Que possamos refletir nisso, que à luz dessas breves mensagens possamos refletir como tem sido a alegria em nosso ministério, qual tem sido o maior objeto de nossa atenção e como temos exercido a compaixão para que cresçamos cada vez mais no caráter de Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador e nosso modelo, compassivo, justo, perdoador e amoroso. Que Deus nos abençoe e nos dê graça para isso. Em nome de Jesus, um abraço.